este personagem mudou a história e a visão em livros e filmes de vampiro? Como se tornou parte do casal mais amado dos romances sobrenaturais? Como ele era antes de virar vampiro? Qual é a sua verdadeira essência tanto na vida humana quanto na vampírica? Olá, imortais! Existem muitas perguntas a serem feitas e respondidas. Hoje é o dia do aniversário dele e muitos inscritos pediam por essa história, que todo mundo conhece, mas que gostariam de ver com nosso toque especial de contá-las. Então fica até o final para saber profundamente sobre a história de Edward Cullen. 20 de junho, Chicago, 1901. Elizabeth Mason acaba de se tornar mãe e, juntamente com seu marido Edward, se tornam completos por agora estarem com algo precioso em seu casamento, que é seu filho, trazendo alegria com muitos desafios pela frente, já que estavam na segunda maior cidade dos Estados Unidos da época, perdendo somente para Nova York. Chicago, na cidade de Illinois, já tinha mais de 1 milhão de pessoas e isso atraía muitos imigrantes. Consequentemente, vários tipos de negócios, e tanto estes negócios quanto as pessoas que administravam essas empresas precisavam estar dentro da lei americana. Talvez por isso o pai de Edward, o Sr. Edward, estivesse muito ocupado, longe de casa e focado nos negócios, e não acompanhando o crescimento e desenvolvimento de seu filho. Calma, é isso mesmo que você ouviu. O pai de Edward também se chamava Edward. Entretanto, devido à sua situação econômica favorável, ele pôde fazer aulas de música, inclusive piano, frequentando também escolas particulares, sendo muito vantajoso para alguém da época e para ele. Porém, isso não evitava o distanciamento entre pai e filho, fazendo com que Edward se apegasse à mãe com tanto amor, tornando-se o centro de sua vida. Em sua adolescência, desejava se juntar ao exército americano quando completasse 18 anos, e era totalmente compreensível, já que estava em alta devido à Primeira Guerra Mundial, em 1914, o que acabou em 1918, antes mesmo que tivesse a idade para enfrentar o inimigo à época, porém só havia um ser que o faria temer isso, o amor por Elizabeth Mason, sua mãe. Todavia, o destino de Edward Anthony Mason Jr. estaria voltado para outra guerra enquanto um ser humano comum, o da sobrevivência. Pois o mundo, além da Primeira Guerra Mundial, enfrentava o medo da disseminação de uma gripe, conhecida como gripe espanhola, em 1918, que chegou em Chicago e rapidamente acometeu seu pai, Edward. Mãe e filho tiveram sintomas e rapidamente foram internados para tratamento da doença. E que talvez um saísse vivo, ou nenhum dos dois. Elizabeth ficou muito mal e, sentindo que chegava ao fim de sua vida, resolveu fazer um pedido para alguém que ela sabia que podia ajudar seu filho. Este alguém, sendo uma pessoa que ao mesmo tempo era acessível, guardava um segredo em que nem todos compreendiam facilmente. Porém, aquela mulher, com suas últimas forças, vendo o Dr. Carlyle Cullen, previu que somente ele teria a cura necessária para que Edward ficasse bem, exigindo quase uma promessa de que ele salvaria seu filho. Como contamos aqui no canal, na história de Carlyle, ele nunca havia transformado ninguém e tinha uma dieta de sangue animal, mas por muito andar sozinho e ver o pedido daquela mãe para salvar seu único filho da morte, Carlyle decide morder Edward e transformá-lo em vampiro, formando a parceria que daria início ao clã olímpico, ou se preferir, a família Cullen. Sua mãe e seu pai não tiveram a mesma chance, deixando como herança a casa Mason em Chicago, juntamente com a fortuna de sua família, só que fingindo ser um novo herdeiro a cada 50 anos. Edward Mason agora é Edward Cullen. Um simples pensamento, e ele era capaz de responder Carlyle. Mas como Edward, após se tornar vampiro e controlar seu apetite por sangue, descobriu esses poderes? Na verdade, Carlyle é quem percebeu. Após não falar nada para Edward e ver que o que estava pensando era respondido pelo rapaz vampiro, fazendo do doutor um amigo, tutor e ganhando a confiança e o amor de Edward para que pudesse considerá-lo como sua figura paterna nessa nova fase. Todo vampiro recém-transformado tem um apetite voraz, mas devido ao poder de ler mentes, Edward entendia o que Carlyle queria que ele fizesse e por isso conseguiu se controlar. Os dois permaneceram como parentes até a decisão de Carlyle em ajudar uma jovem que, em 1921, tentou tirar sua vida por causa da perda de seu primeiro filho para uma pneumonia, ainda nos seus primeiros dias de vida. Estando entre a vida e a morte no leito e por já conhecê-la de outro tratamento, ele permitiu-se mais uma vez transformar alguém.
entretanto sem saber que ali haveria uma intensa paixão e amor para a eternidade. Talvez seja por isso que ele se rebelou em 1927 e os deixou sozinhos para beber o sangue de pessoas más, principalmente depois de seu primeiro ano como transformado. Enquanto caçava com Carlyle, encontrou uma antiga amiga de Carlyle, Siobhan, do clã irlandês, e em seus pensamentos ouviu que ele estava perdido, bebendo sangue animal, pois achava que estava sendo privado da maior alegria dessa nova vida, consumir sangue humano. Isso muito antes de Esme ser transformada por Carlyle. Porém, este momento de rebelião foi quando Esme já era vampira, e por mais que respeitasse os ideais de Carlyle e valorizasse a gentileza e a ternura de Esme, não podia deixar de questionar o significado de ser um vampiro. Depois de quase uma década com Carlyle, Eddard decidiu deixar os novos pais e experimentar outro estilo de vida. Passou a beber sangue humano em vez de animais, mas em lugar de se tornar o vilão que imaginava, tornou-se um vigilante. Usava sua habilidade de ler pensamentos para escolher criminosos hediondos como vítimas, assassinos, estupradores e afins. Sua primeira presa foi Charles Evenson, o ex-marido que abusara de Esme, porém não conseguiu lidar com o fato de destruir tantas vidas, e em 1931 voltou para casa, para Carlyle e Esme, e seu modo de existir. Por poder ler pensamentos, Edward sabia que Carlyle e Esme às vezes se preocupavam com o fato de ele não ter uma vida amorosa, e quando Carlyle transformou Rosalie Haley em 1933, Edward percebeu que Carlyle e Esme esperavam que os dois se tornassem um casal. Mas, por mais que a beleza de Rosalie fosse estonteante, Edward não se sentia atraído por seu comportamento egoísta e superficial. O sentimento era mútuo, eles se tratavam como irmãos, mas nem sempre mantiveram uma relação muito pacífica. A segunda mudança na história de Edward. Os Cullen estavam estabelecidos em lugares em que sua dieta animal fizesse parte de sua rotina, aonde quer que fossem. Por isso a cidade de Forks é tão importante para eles, visto que a floresta do local atrai muitos animais que possam servi-los, junto com o fato de poderem sair durante o dia sem chamar atenção, e levar uma vida normal na medida do possível. Devido a esta opção de alimentação, a família Cullen não tinha muita opção de amizades que gostassem da mesma alimentação que eles. Porém, encontraram outro clã durante a época que moravam no Alasca, mais precisamente em Denali, e estes compartilhavam do mesmo gosto por sua dieta. E ali surgiu uma opção de companhia para Edward, através da líder do clã, Tanya, que se interessou fortemente pelo vampiro. Porém, ele não sentiu nada por ela e, sem nenhum sentimento, se recusou a se relacionar com ela. Edward gostava de manter a postura de que os Cullen estavam no meio da sociedade como pessoas normais, mesmo que não parecesse por causa do isolamento de sua casa e os modos estranhos que cultivavam gerando comentários sobre eles. Neste caminho dos estudos, ele frequentou várias faculdades e universidades. Ele tem 2 diplomas de medicina, mas nunca atuou. Outros diplomas são de literatura, matemática, direito, engenharia mecânica, vários idiomas, história da arte e comércio exterior. Edward em Crepúsculo. Todos os fãs de Crepúsculo sabem por que Bella se muda para Forks e culmina na mesma época em que a família Cullen está restabelecida na cidade. O ponto dessa observação é que Edward, nesse exato momento, está deprimido e triste, sem saber o que falta em sua vida, e todos os membros de sua família percebem, e isso aumenta quando ele conhece seu futuro amor, já que ela foi um dos únicos seres que ele não podia ler seus pensamentos. Mas, conseguindo ouvir todos os membros da escola que ficam babando pela novata, e isso o frustra amargamente. Sem entender, instintivamente começa a protegê-la, mesmo que não pudesse se controlar ao irresistível perfume da jovem, e a famosa aula de biologia em que ficam lado a lado, mesmo que forçadamente, fazendo com que ele sinta ainda mais de perto o cheiro do seu sangue arrebatador para despertar os desejos mais profundos de matá-la. E por que não toda a turma também? Logicamente ele não faz, partindo para Denali, para não decepcionar seus pais como um bom vegetariano. Após algumas verdades faladas por Tânia, ele volta para a aula uma semana depois, e ao lado dela vê uma Bella totalmente diferente do que ele pensava, até salvando ela da van de Tyler, voltando à estaca zero, se recusando a falar com ela por muito tempo. E mesmo entrando numa discussão com sua família, e reprimir os anseios de Rosalie e Jasper para matar Bella de uma vez, mas Alice intervém e diz que viu 2 caminhos. Ou Edward a matará, ou ela se juntará a eles.
como vampira, e lhe revelando o que ele instintivamente está negando, que é estar se apaixonando pela garota, ao ponto de só de pensar em se afastar dela, lhe causa uma dor, pois por serem imutáveis, uma mudança assim é permanente. Mas Edward tentou resistir e passou 2 meses ignorando Bella em sua volta, tentando se manter distante fisicamente, porém internamente o assunto era completamente diferente. Era uma tortura constante, o que preocupou bastante Esme, que o estava vendo ficar muito melancólico. E ao estar bem consciente das coisas que acontecem ao redor de Bella, percebe que meninos como Mike Newton tenta algo com ela, descobrindo assim que morre de ciúmes. Tentando relutar contra isso, vai ao quarto dela na madrugada e escuta quando ela o chama, mostrando que Bella se interessa por ele também. Mas isso só é firmado entre os dois quando ela descobre que ele é um vampiro, entrando num relacionamento profundamente emocional, já que as relações corporais entre uma humana e um vampiro poderia acabar mal. Edward então decide convidá-la para conhecer sua família vampiresca. E é aí que Rosalie mostra seu desgosto por Bella. E realmente ele não liga, tanto que aceita a ideia de Alice para participar do jogo de beisebol, que infelizmente faz Edward e Bella conhecer o primeiro obstáculo do seu relacionamento, um caçador chamado James, e sua namorada Victoria, deixando Lohan em partes fora deste caso. Porém, após uma estratégia mal sucedida ao seguir o plano de Bella, e mesmo na tentativa de Edward enganar James no rastro de sua amada, Bella atende o telefone e vai ao encontro de James em Phoenix, e na batalha acaba sendo mordida, aumentando a ira de Edward para com o vampiro caçador, eliminando ele de uma vez por todas com seus irmãos. Só que Edward teve que fazer um sacrifício que talvez não quisesse nesse momento, pois sua amada estava prestes a se transformar e precisava de sua ajuda para curá-la, sugando o veneno dos vasos sanguíneos de Bella, exigindo um nível extremo de força para resistir ao gosto de seu sangue e assim não matá-la. Ele descreve que este gosto explodia dentro de seu corpo e mente, e que foi inundado por um tipo de alegria, que o curou do que sentia e manteve ele vivo, parando somente ao escutar a voz de Bella. Se ele conseguiu parar, ele conseguiu. Ela teve que ser atendida no hospital, pois estava com muitas fraturas. Quando ela finalmente acordou, ele concorda com a mãe de Bella, que ela deve morar novamente com a mãe, mas recua quando Bella se exalta, então chama a enfermeira para medicá-la e ela volta a dormir. É aí que ele vai rever o vídeo da câmera de James e toma a decisão de deixar Bella de uma vez, porém ficará ao lado dela até sentir que está tudo bem para ele partir. Edward procura a morte. A conjunção entre a Terra e o Sol resulta na iluminação numa pequena parte da Lua conhecida como Lua Nova, e poderia muito bem se enquadrar na evasão de Edward, por causa da desastrosa comemoração de 18 anos de Bella em sua casa. Bella se corta com um papel e deixa Jasper fora de controle, e mesmo os Cullen segurando, faz com que Edward afaste Bella com muita força para que Jasper não a ataque, e acaba lançando ela na mesa de vidro, fazendo com que seu braço fique dilacerado, ficando aos cuidados de Carlyle, atirando da sala para não acontecer algo pior, e naquele momento Bella já percebe uma diferença em Edward. Dias depois, já emocionalmente distante, Edward convence Bella que acabou seu relacionamento, a abandonando a floresta e partindo seu coração. Os dois ficam deprimidos, porém ele, depois de deixar sua família no norte, segue a caça da vampira Victoria até perder seu rastro em algum lugar na América do Sul. Mas se estava ruim, alguém tem sempre que piorar a situação, e Rosalie, em uma ligação para Edward, comenta com ele que Bella conseguiu tirar sua vida com base numa visão de Alice ao tentar pular de um penhasco, mexendo tanto com ele que o faz tomar a decisão de reivindicar sua morte ao clã Volturi em Volterra, na Itália. Os Volturi recusam por achar que ele era muito importante para ser morto, mas, conhecedor das leis, tenta se mostrar à luz do sol, de forma brilhante, se é que me entende, para que os humanos o vissem e assim não ter como os Volturi negarem matá-lo. Bem a tempo, Alice e Bella conseguem livrá-lo das garras de Aro e companhia, mostrando que ela seria uma vampira através da mordida de Alice, já que Edward não responde à pergunta de Aro se ele a transformaria. Eles voltam para Forks e aqui começa a jornada de sua união. Mesmo com a novidade de que Jacob Black era um metamorfo e que poderia atrapalhar devido ao tratado dos Cullen com o bando de não haver transformados por eles, havia algo maior com que se preocupar após esta volta dos dois, a qual a família Cullen volta também para Forks, reforçando que os dois têm que resolver essa situação e Edward recebe o perdão de Bella,
porém rejeita transformá-la por hora até estarem casados. Mas ela nega, por enquanto, devido à experiência do casamento dos pais. Edward contra Victoria. Poderíamos dizer que aqui o sol está coberto pela lua, já que Victoria está criando um exército para derrotar os que mataram James, e que viria atrás de Bella, ou seja, não era nada bom o que viria a seguir. Mas Jacob Black não gostou da aproximação dos dois, e após alguns dias entre idas e vindas de conversas sobre o que devia ou não fazer, forçando um beijo em Bella, fazendo com que Edward não gostasse disso e ameaçasse o lobo, que se ocorresse de novo sem o consentimento dela, ele arrancaria a mandíbula dele. E olha que Edward é muito forte, tanto que, segundo os detalhes de seu poder, é considerado o vampiro mais rápido e habilidoso na luta, possuindo sentidos aguçados, força sobre-humana, velocidade, resistência e agilidade, juntamente com seu dom de ler os pensamentos das pessoas ao seu redor, podendo acessar suas mentes à distância, tendo alcance limitado a alguns quilômetros. Algo interessante que pouco vimos é a capacidade de bloquear vozes indesejadas e sintonizar sua atenção em algo específico, que é comparada a estar em uma sala onde todos falam ao mesmo tempo. No entanto, Bella é uma exceção a seu dom, pois é protegida de poderes psíquicos. Então, após as arestas aparadas dessa discussão, acontece algo para unir ainda mais os três, pois a vilã de Eclipse, Victoria, chega com seu exército a Forks para acabar com os Cullen e principalmente com Bella. Então, os Cullen se preparam contra ela, pedindo ajuda ao clã Denali, que é negada devido à morte de Lohan, a qual Irina estava apaixonada, e só restavam os lobos liderados por Sam Ulley e Jacob para formar essa aliança contra esse exército de recém-criados. Durante este acontecimento, o lobo fica sabendo que os dois vão se casar e ameaça se matar se Bella fizer isso. Porém, havia uma luta ainda para ser travada. Um plano é executado, e mesmo devido ao grande número de vampiros, Seth Clearwater mata Riley, que era o vampiro criado para liderar este exército, sendo um fantoche nas mãos de Victoria para abrir caminho e matar Bella. Já Victoria ficou a cargo de Edward para matá-la. Após tudo acabar, Bella conta a Jacob que escolheu Edward, e Edward pergunta a Bella se ela tinha certeza, devido ao estado que ficou após dispensar Jacob, mas ela disse que conseguiria viver sem Jacob, mas não sem Edward. Então, de casamento marcado, Bella deixa Alice planejar o casamento. Edward diz que pode satisfazer o desejo de Bella antes do casamento, mas Bella recusa, frisando que primeiro vem o casamento. Depois curtem a lua de mel, e aí ela vira vampira. Ela arma um jeito de contar a seu pai, e secretamente Edward envia o convite a Jacob, deixando que ele decida se vem ou não. Porém, ele foge em sua forma de lobo quando recebe e lê o convite. Uma observação rápida sobre Edward em Eclipse, cujo em A Breve Segunda Vida de Bri Tanner fez uma breve aparição como o leitor de mente, mencionado por Bri. Ela revela a ele informações sobre o acordo de Jane e Victoria, e pede para ser gentil com seu amigo sobrevivente, Fred. Edward e a batalha por sua família. No início de amanhecer, Edward e Bella se casam. Bella está maravilhosa, já Edward Cullen é considerado uma figura extremamente atraente, comparável a um deus grego, Adonis. Suas características faciais são descritas como perfeitamente angulares, com maçãs do rosto salientes, mandíbula forte, sobrancelhas perfeitas, nariz reto e lábios carnudos. Seu cabelo despenteado tem um tom de bronze único, herdado de sua mãe biológica. Seus olhos, antes verdes, agora são comparados a topázio ou ouro líquido. Sua aparência muda quando ele fica sedento. Seus olhos escurecem, tornando-se negros como ônix, e sombras roxas se formam sob seus olhos. Edward mede 1,87 m e possui um corpo magro, esguio e musculoso, preservando a aparência de 17 anos, mesmo tendo mais de 100. E isso tudo em uma cerimônia deslumbrante organizada por Alice, como dissemos no tópico anterior. No entanto, um acontecimento perturbador abala a tranquilidade. A chegada inesperada de Jacob, que se torna violento ao descobrir que Edward fará amor com Bella antes de transformá-la em vampira. Jacob teme pela vida de Bella e teme que Edward a mate. Esta opinião não mudou nada e os dois se casam e partem para a lua de mel, que foi aqui no Brasil, na ilha Esme. Edward e Bella finalmente fazem amor, mas o amor apaixonado de Edward desencadeia uma briga entre o casal recém-casado, pois ficou horrorizado por ter machucado sua esposa. Edward reluta em fazer amor com ela novamente. No entanto, ele cede aos desejos de Bella
e fica aliviado ao perceber que consegue controlar sua força. Ufa, ainda bem! Mas temos que enfatizar que ele é assim, pois a personalidade e características dele é descrita como um indivíduo triste e teimoso, porém gentil e compassivo, priorizando a segurança e o bem-estar de Bella acima de tudo, dedicando-se a protegê-la de qualquer perigo. Apesar de ser um tanto romântico, tende a analisar demais todas as situações e reagir exageradamente, principalmente com relação à sua amada, mantendo certa mentalidade e discursos tradicionais de sua vida humana no início do século XX, o que é totalmente compreensível. Autodidata, aproveitou suas horas noturnas para ler, estudar idiomas, ciências, negócios, destacando-se como um virtuoso no piano e louco por música, tanto que seu ator Robert Pattinson já era músico e foi ele quem tocou o piano com a canção de Niná de Bella. Seu fascínio por carros rápidos chama a atenção por possuir uma coleção de veículos, incluindo um Volvo S60R e um Aston Martin Vanquish, para ocasiões especiais. Ele é descrito como um cavalheiro e, embora se veja como uma abominação da natureza, a felicidade de Bella se torna sua prioridade, transformando-o em uma pessoa mais positiva e corajosa. Mas será que ele estaria preparado para o que viria a seguir? Então, logo após a lua de mel, Bella fica gravemente doente e descobre que está grávida. Edward teme que a gravidez a mate e tenta convencê-la a fazer um aborto, mas Bella está determinada a dar à luz. Aos poucos, Edward se afeiçoa ao bebê e fica encantado ao descobrir que já ama tanto Bella quanto a criança. Durante o parto perigoso, Edward ajuda a trazer sua filha ao mundo e em seguida transforma Bella em vampira para salvá-la. Durante a transformação, Jacob enlouquece ao pensar que Bella morreu, mas acaba desenvolvendo um laço especial com a filha do casal, chamada Renesmee. Enquanto enfrenta os desafios de outros vampiros e lobisomens, Edward e sua família lutam para proteger Renesmee de ameaças externas. No confronto final contra os Volturi, Bella revela seu poder de proteger a mente de outros. Porém, vemos uma cartada final graças a Alice, que convence os Volturi de que Renesmee não representa uma ameaça. Após o confronto, Edward e Bella desfrutam de uma vida tranquila com sua filha, embora estejam cientes de que novos desafios possam surgir. No desfecho da história, Bella decide envolver Edward com seu escudo mental para que ele possa ler seus pensamentos pela primeira vez, revelando assim seu amor verdadeiro e fortalecendo ainda mais seu vínculo. Para quem queria servir o exército do seu país, sofreu com uma doença da época, perdeu os pais, perdeu a vida, ganhou uma nova chance de viver, recusou amores, sentiu-se sozinho, encontrou o amor, batalhou por ele, casou-se, constituiu família, está ao lado de quem tanto ama, só pode a partir desse momento embarcar no tão esperado Felizes para Sempre. E aí, gostou da história de Edward Cullen em formato de nosso documentário? Deixe nos comentários Felizes para Sempre para sabermos que chegou até aqui. Se for inscrito, deixe seu like e se não for, inscreva-se. Nosso canal traz histórias sobre romances sobrenaturais ou somente romances, como Crepúsculo, Diário de um Vampiro, Os Originais, Academia de Vampiros, Jogos Vorazes, Divergente, entre outros. Lembrando que nosso conteúdo de história sai toda sexta-feira no período noturno, só nessa semana que soltamos na terça, por hoje ser dia 20 de junho, ou seja, a data de aniversário de Edward Cullen. E como sempre, até a próxima! Romances Imortais.